Você sabe por que a Igreja Católica possui uma devoção especial ao Sagrado Coração de Jesus? Mas afinal, o que é uma devoção? Quais são os fundamentos para sustentar essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus? Qual o seu significado e por que a devoção do Sagrado Coração tem um caráter essencialmente eucarístico e reparador? Fique conosco e descubra. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Salvador, que perseguido pelos inimigos e ferido no coração pela tibieza dos seus amigos, vos queixastes a Santa Margarida. Tenho procurado consoladores e não os tenho encontrado. Aqui estou, Senhor, para vos consolar. Quero adorar vossa majestade escondida, quero reparar as ofensas minhas e dos outros. Quero amar o amor desprezado e abandonado. Consagro-me inteiramente ao vosso coração. Sede vós somente o meu Rei. Ajudai-me, Senhor, a difundir nas almas o reino do vosso coração. Acendei a chama do vosso amor no coração dos vossos sacerdotes para que sejam apóstolos infatigáveis e portadores das bênçãos do vosso divino coração. Fazei que compreendam finalmente a honra e a obrigação que têm de vos amar, para que, unidos entre si com os laços de vossa caridade, glorifiquem todos o vosso divino coração, que é para vós fonte de vida e salvação. Divino coração de Jesus, reinai em meu coração. Salve Maria, caros amigos e amigas, meu nome é Vitor, eu sou o legionário de Maria aqui da paróquia Santa Teresinha e hoje estarei contigo para falar um pouquinho sobre o que é essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Nós devemos começar nos perguntando o que é devoção. Então, o termo devoção indica essencialmente a noção de culto. Nós temos na igreja dois tipos de culto, certo? Nós temos aquele culto que nós denominamos veneração, que é devido aos santos e aos anjos, e nós temos aquele outro tipo de culto que nós denominamos adoração, certo? Que é devido somente a Deus. Ora, existem muitas formas de adorar a Deus e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é uma dessas maneiras que nós temos de adorar a Jesus. Qual é o fundamento desta devoção? Ora, nós temos basicamente dois alicerces desta devoção. Primeiro, naturalmente, é a Bíblia e a tradição da Igreja. O segundo, as revelações particulares que nós temos acerca dessa devoção. Então vamos olhar primeiramente para o Antigo Testamento e depois para o Novo Testamento a fim de vislumbrarmos, melhor dizendo, um pouco este fundamento. No Antigo Testamento a gente sabe que a palavra coração aparece incontáveis vezes. Lá naquele contexto, o termo coração não significa, ao contrário do que podemos pensar, sede dos sentimentos. Nós temos essa tendência a achar que coração é apenas o local dos sentimentos. O coração para os semitas, para o povo hebreu, era o centro da pessoa humana. Indicava a sua interioridade, certo? Isto é, a profundidade da pessoa humana. A fonte de onde brotarão aqui os pensamentos, as palavras, as ações e, de certa maneira, também os sentimentos e afetos e o caráter da pessoa. Existe, portanto, um coração bom, um coração mau. Tudo isso é importante para a gente entender, que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus não é um sentimentalismo subjetivista. O termo devoção aqui às vezes nos engana, porque nós podemos sim ser devotos e não sentir absolutamente nada. O fundamento de uma devoção não é o sentimento, certo? Embora a gente possa e normalmente experiencie o sentimento quando temos a devoção, por exemplo, ao Sagrado Coração. Mas isso não significa que se eu não sinto nada, eu não tenho devoção.
A devoção ao Sagrado Coração de Jesus está fundamentada primeiramente na fé. A fé é um ato de nossa inteligência. Deem depois uma olhada no parágrafo 155, na definição que o nosso catecismo dá de fé. Portanto, o fundamento da devoção ao Sagrado Coração é a fé. É uma devoção que tem como pressuposto a fé, mas que está orientada naturalmente, como toda a vida cristã, para a caridade. Ora, se uma devoção não te faz amar mais e melhor, então ela não serve para nada. E aqui a devoção ao Sagrado Coração certamente cumpre esse critério, porque ela tem uma meta central: amarmos mais a Deus, aumentar o nosso amor a Jesus Cristo. No Novo Testamento, nós podemos partir aqui das indicações do Papa Pio XII, que escreveu aquela encíclica importantíssima para a devoção ao Sagrado Coração, denominada Aurietis Aquas, de 1956, na qual ele procura justamente demonstrar os fundamentos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, para essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E vemos que um episódio-chave da Bíblia, inclusive está neste livro que eu recomendo, denominado Coração de Jesus, Abordagens Antigas e Novas, do Edouard Glottin, uma indicação de que o episódio-chave da Bíblia para compreendermos a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é João 19, versículos 28 a 37. Trata-se da morte de Jesus e, mais especificamente, do episódio que denominamos transfixão. Aquele episódio no qual o coração de Jesus é traspassado pela lança do soldado romano. Ora, São João afirma que nesse momento se cumpre uma profecia. Ele afirma que depois que foi traspassado o lado de Jesus, se cumpriu aquela profecia de Zacarias 12:10. Olharão para aquele que traspassaram. Assim, segundo o Edouard Glottin, a maioria dos teólogos contemporâneos estão de acordo em dizer que neste olhar dirigido ao traspassado se encontra o germe de toda a devoção ao Sagrado Coração. Naquele momento ocorre algo fundamental. Primeiro, sangue e água jorram do coração de Jesus, João 19:34, e o véu do templo logo depois se rasga e os soldados romanos se convertem, entre os quais está justamente aquele que traspassou Jesus com a sua lança. Nesse primeiro momento, sangue e água jorraram do coração de Jesus. A igreja nasce aqui, pois os 7 sacramentos estão simbolizados pelo sangue e a água. O sangue, naturalmente, simbolizará para nós a Eucaristia. A água simbolizará o batismo. A água, ela, na medida que simboliza o batismo é a porta de entrada de todos os sacramentos de toda a vida cristã, é o ponto alfa aqui da vida cristã. O sangue, na medida em que simboliza a Eucaristia, que é o ápice e a fonte de toda a vida cristã, simboliza o ômega da vida cristã. Estamos ali diante do alfa e do ômega, todos os 7 sacramentos. No segundo momento ocorre a salvação dos soldados. Entenda que existe uma relação entre as duas coisas, entre os sacramentos e a conversão. Entre os sacramentos e a salvação. Aqueles que mataram Jesus logo depois são salvos pelo sangue e a água que jorraram do coração de Jesus. Ora, a igreja é esta fonte, de onde jorram essas 7 águas, digamos assim, esses 7 sacramentos. Temos aquela imagem lindíssima, um ícone, que retrata o Cordeiro Pascal com quase 7 torneiras de onde saem as 7 fontes de onde brota a nossa salvação. Então, não é à toa que os soldados se convertem. São Longuinho, segundo conta a tradução, seria justamente este centurião que teria traspassado Jesus no lado. E ele tinha um problema de visão, que contam que foi curado naquele momento, porque uma gotinha de sangue de Jesus caiu no seu olho. Veja como a cura, que é sinal da salvação, porque quando Jesus realizava milagres era justamente para indicar a salvação operada na cruz, para simbolizar isso.
Veja a relação que existe entre os sacramentos, a igreja e a salvação dos homens. Fora da igreja, sabemos, não há salvação. Toda a salvação da humanidade vem através da igreja. O que não significa, claro, que se você estiver fora, que não há um caminho de salvação. Né? Deus, ele tem os seus caminhos para todos, mas é somente através da igreja que nós podemos ser salvos. Isso é certeza. Né? Depois, nós temos que também entrar aqui, nesse segundo ponto, que além das escrituras e da tradição, nós temos também outra fonte, outro fundamento da devoção ao Sagrado Coração, que é as revelações particulares. Né? São as revelações particulares. E existem dois tipos de revelação na nossa igreja, as revelações privadas e públicas. Ambas chamamos de revelações particulares. A diferença é que a privada fica restrita, né, a poucas pessoas, e a pública ela é destinada a se tornar um culto da igreja. Né? Então há uma aprovação por parte da igreja para o culto do Sagrado Coração de Jesus. Trata-se de uma revelação pública, que foi dada não apenas a Santa Margarida Maria Alacoque, mas principalmente Margarida Maria Alacoque é a referência fundamental para compreendermos essa devoção, essa grande mística, não é, do século XVII, que por diversas vezes, de muitas maneiras, recebeu visões sobrenaturais de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas foi apenas em 3 momentos centrais que estão nesse livro, que vocês provavelmente conhecem, A Grande Promessa, que Jesus pediu que ela transmitisse ao mundo 3 mensagens principais. Vamos dar uma olhada em que mensagens são essas. A primeira se deu em 27 de dezembro de 1673, na festa de São João Evangelista. Aquele apóstolo, como vocês sabem, foi privilegiado no momento em que ele pôde repousar no peito de Jesus e como que ali naquele momento auscultar, né? Adentrar as profundezas desse coração de Jesus que tanto amou e tanto ama os homens. Margarida teve o mesmo privilégio. Nesse momento, Jesus revela a ela as maravilhas do seu amor e os segredos do seu coração. E Jesus conta para ela o seu desejo ardente de ser amado pelos homens. Pede a devoção ao Sagrado Coração de Jesus como uma última tábua de salvação para os homens e depois lhe mostra numa visão lindíssima, impressionante, o seu divino coração. Encontramos aqui, a narrativa nos diz que ela viu o coração de Jesus como em um trono todo de fogo em chamas, mais brilhante, mais refulgente que o sol e transparente como cristal. A chaga aberta pelo soldado na cruz aparecia bem visível. Estava cercado com uma coroa de espinhos e no alto uma cruz, a mostrar que desde que o Sagrado Coração foi formado, a cruz esteve plantada nele. Então, diante dessa visão, Jesus pede a devoção ao seu Sagrado Coração. Na segunda aparição, Jesus volta a mostrar a Margarida Maria Alacoque o seu coração, porém revela uma coisa fundamental: a ingratidão dos homens. Como nós somos ingratos diante de tudo o que Jesus fez e ainda fará por nós. E assim, na terceira aparição, que conclui e fecha o ciclo e que nos indica justamente a intenção central dessa aparição a Santa Margarida Maria Alacoque, em junho de 1675, na 8ª da festa do corpo de Cristo, Corpus Christi, Jesus pede a reparação, um ato de desagravo por todas as indignidades sofridas durante o tempo em que Jesus fica exposto no Santíssimo Sacramento. E nós tantas vezes agimos de maneira irreverente. Tantas vezes recebemos o corpo também de Jesus, não estamos preparados. Recebemos Jesus, nem sequer dizemos a Ele o quanto o amamos. Vamos à missa e não prestamos atenção. Vamos à missa tantas vezes e de alguma maneira nós não agimos de maneira digna. Dentre outros problemas muito mais sérios que existem nos nossos tempos, mais do que antigamente,
as profanações abomináveis a Jesus, ao sacramento, ao Santíssimo Sacramento que nós vemos hoje em dia. Quais são então os ensinamentos centrais dessa devoção? Em primeiro lugar, Jesus nos revela que a sua essência é o amor misericordioso de Deus pela humanidade. Segundo, Jesus revela-nos que o que mais fere o seu coração é a nossa ingratidão. Em uma das aparições, Jesus fala algo impressionante. Ele diz que a ingratidão dos homens fere-o mais do que tudo aquilo que ele sofreu na sua paixão. A nossa ingratidão faz Jesus sofrer mais do que tudo que ele sofreu na paixão. É isso que Jesus quer essencialmente nos transmitir através dessa devoção. É uma devoção essencialmente eucarística, uma devoção que visa uma reparação pelas indignidades sofridas por Jesus neste Santíssimo Sacramento. É claro, aí a gente precisa entender a relação que existe entre o coração de Jesus e a Eucaristia. É na última ceia que Jesus revela a traição de Judas. Ele fala que um deles iria traí-lo. E de fato podemos ter certeza que uma das maiores dores que Jesus sofreu na sua vida foi a traição de Judas. Mais do que provavelmente aquilo que ele sofreu ali na cruz, porque a traição de uma pessoa que você ama muito pode doer mais do que ser açoitado, até mesmo pregado numa cruz. É o que Jesus fala aqui. As ingratidões me custam mais do que tudo quanto eu sofri na minha paixão. Perceba então que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus nos chama a atenção para a nossa ingratidão e que o sacramento da Eucaristia significa justamente ação de graças. Eucaristia significa justamente o oposto de ingratidão. Ora, com isso você começa a entender que existe uma relação íntima entre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e a Santíssima Eucaristia. E aí vem a grande questão, mas como é que nós podemos reparar o coração de Jesus, que tem tanto amado os homens e tem sido tão desprezado por nós? Nós temos duas maneiras principais que são reveladas em Santa Margarida. A devoção das quintas-feiras, aquela hora santa em que você fica 1 hora em adoração, com Jesus, como no lugar ali daqueles apóstolos que dormiram quando Jesus havia dito a eles que vigiassem. E Jesus fala, vocês não conseguem vigiar nem 1 hora. E de fato, precisamos aprender a estar vigilantes, estar em adoração, para ficarmos prontos para as tentações e as dificuldades que surgirão naturalmente na nossa vida. E o segundo ponto é a devoção das 9 primeiras sextas-feiras de cada mês, no qual você comunga em intenção da reparação pelas ofensas, injúrias, sacrilégios cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus. Um último fato eu gostaria de destacar aqui é a questão dos milagres eucarísticos. Você pode notar que alguns milagres eucarísticos acontecem justamente nas ocasiões em que há um tipo de profanação eucarística. O caso do milagre de Buenos Aires. E depois, quando estudaram a hóstia consagrada, descobriram um padrão impressionante, que se trata, de fato, com base nos estudos ali feitos, de um pedaço, coração de um homem que morreu numa dor excruciante, certo? E que ainda pulsa, que ainda está vivo, Que você sabe, dá para saber, pelas pesquisas, como foi feito no milagre de Buenos Aires, na época que Francisco ainda era bispo ou cardeal, de modo que, o que eu quero dizer com isso? A hóstia consagrada é o coração de Jesus. É o coração de Jesus. Quando nós recebemos Jesus na Eucaristia, nós estamos recebendo o coração de Jesus. Fica aqui, então, um apelo, para que a gente não apenas aprenda a ser mais reverente, para que a gente aprenda a ter um comportamento diferente em relação ao Santíssimo Sacramento, mas que a gente também possa
conhecer e praticar, as promessas que Jesus faz a Santa Margarida, as 12 promessas, e propagar ao mundo essa belíssima devoção, que é então uma tábua de salvação para toda a humanidade. Muito bem, muito obrigado pela sua audiência. Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe os seus comentários. E também gostaria de convidá-los a conhecer a Legião de Maria, aqui na nossa paróquia Santa Teresinha. Nós temos vários grupos. Se quiserem entrar em contato conosco, basta você vir até a secretaria, que eles te passarão todas as informações necessárias para essa participação no nosso apostolado, que é o maior apostolado leigo do mundo, fundado por Frank Duff em 1921, e que tem justamente essa missão do protagonismo dos leigos na nossa Santa Igreja. Muito obrigado a todos e pedimos que Deus então nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.